vamos falar de uma decisão que, olha, parece pequena, mas que na verdade define quase tudo na jornada de um investidor. Como escolher a corretora certa para cada momento da vida financeira. A verdade é que muita gente boa acaba tropeçando logo nesse primeiro passo. E esse erro inicial, sabe, ele custa caro e acaba criando um monte de problema lá na frente. Então, a primeira pergunta que fica é essa. Será que a corretora que está sendo usada hoje não está, na verdade, comendo dinheiro? Seja com taxas que a gente nem vê ou com oportunidades que simplesmente passam batido? E olha, essa frase aqui resume tudo, né? É exatamente isso. Um erro que pesa no bolso e dá uma dor de cabeça danada depois. Mas vamos colocar tudo isso em ordem, de um jeito bem prático. Ok, vamos mergulhar no conceito principal aqui. A ideia é que o investidor evolui. As necessidades mudam. Então, por que as ferramentas deveriam ser sempre as mesmas? Não faz sentido. A gente pode dividir essa jornada em duas grandes fases, bem claras. Primeiro, a fase do iniciante, que está ali aprendendo tudo. E depois, a fase do construtor, que já está focado em empilhar patrimônio de verdade. Para quem está começando, o jogo é um só: aprender. É entender como funciona uma ordem de compra, o que é o book de ofertas, sentir o mercado e, sinceramente, ninguém deveria pagar carro para poder aprender. E aqui a comparação é bem direta. Para o iniciante, a Clear é a escolha mais lógica, porque taxa zero para operações e uma plataforma super simples. Começar pela XP nessa fase é literalmente queimar dinheiro que poderia estar sendo investido. Mas aí a pessoa pega o jeito, né? O patrimônio começa a crescer, a ficar mais sério, e aí as necessidades mudam completamente. É quando se entra na fase de construtor de patrimônio. E para essa segunda fase, o BTG Pactual é o destaque. A plataforma deles já é pensada para gestão de verdade, não só para o aprendizado. É o lugar perfeito para ser o hub, o centro onde a carteira principal vai ser consolidada. Certo. Agora a gente chega no ponto mais importante de toda essa análise. Achar que uma corretora só vai dar conta do recado é um erro de estratégia. E dos grandes. E essa frase aqui é perfeita. Não é casamento. Ser fiel a uma única plataforma pode parecer mais fácil, mas na prática faz com que ótimas oportunidades sejam perdidas. E por que isso acontece? É simples. Pensa na renda fixa. Um CDB com uma taxa incrível pode aparecer numa corretora hoje e sumir amanhã. Se a pessoa só tem conta em um lugar, ela simplesmente perdeu essa chance. Então, a estratégia mais inteligente é pensar numa caixa de ferramentas. Cada corretora com uma função. A Clear é a ferramenta para comprar e vender ações sem custo. O BTG é o cofre, onde o grosso do patrimônio fica guardado. E ainda tem uma terceira peça, que é o Sofisa Direto. Ele entra como essa peça complementar. É perfeito para deixar a reserva de emergência rendendo bem, com liquidez diária e também para pescar umas boas oportunidades de renda fixa que às vezes não aparecem lá no BTG. Agora, vamos para uma parte da estratégia que quase ninguém fala, mas que, num país como o nosso, pode, de verdade, salvar o patrimônio que demorou tanto para ser construído. Para e pensa um pouco nessa cena. O celular foi roubado na rua. E aí, qual é o plano? Para muita gente, a vida financeira inteira está ali, naquele aparelhinho. Se ele vai embora, o que acontece com o resto? A estratégia de proteção é bem mais simples do que parece. Basicamente, usa-se a Clear para comprar as ações, já que não tem taxa, e de tempos em tempos é feita a transferência de custódia desses ativos para o BTG. É um processo super rápido, feito lá no site da B3. E é aqui que entra o sistema de 2 celulares. No aparelho do dia a dia, aquele que vai para a rua, para o trabalho, fica só o aplicativo da Clear. Ali fica só um capital pequeno, temporário, para fazer as operações. E a grande sacada é essa. O acesso ao BTG, que é onde está a maior parte do patrimônio, fica em um segundo celular. Um aparelho que não sai de casa, que fica guardado em um lugar seguro, longe do risco da rua. E o ponto principal é esse. É uma camada de proteção física, sabe? Simples, mas muito, muito eficaz. Se o celular do dia a dia for levado, o acesso ao cofre, ao grosso dos investimentos, continua seguro, intacto. Bom, agora que todas as peças do quebra-cabeça estão na mesa, vamos montar o plano de ação. O passo a passo para colocar essa estrutura toda para funcionar na prática. Então, o caminho mais lógico é este. Começa com a Clear, para aprender sem gastar nada. Conforme a coisa evolui, o patrimônio principal se concentra no BTG. O Sofisa entra como ferramenta auxiliar. E o mais importante, fazer as transferências de custódia periodicamente, para manter tudo organizado e seguro. E para terminar, um alerta muito, muito importante. Essa estratégia de transferir a custódia, que é a chave da organização e da segurança.
não funciona de um jeito simples com o Nubank. Eles ainda não permitem esse processo direto pelo site da B3. E isso, na prática, deixa o investidor meio que preso e mais vulnerável. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Investir bem não é só sobre escolher os melhores ativos. É também sobre escolher as ferramentas certas na hora certa. A pergunta final é: a estrutura que se usa hoje está de fato protegendo e multiplicando o patrimônio? Ou será que ela está, sem que se perceba, expondo a riscos que poderiam ser evitados?